Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e este é o nosso devocional com a leitura da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, o nosso devocional diário. Aqui nós lemos cada dia um capítulo e meditamos nele. Aquelas palavras mais importantes nós guardamos em nossos corações. Eu acredito que apenas fazendo a leitura, Deus já fala com cada um de nós em particular. Mesmo aqui, quando se trata das leis que Deus estava dando para os filhos de Israel, os conselhos, as advertências de Deus, muitos fatos naquele tempo, hoje não se aplica no nosso dia a dia. Estamos vendo aqui sobre o tabernáculo, a construção do tabernáculo, e trazemos como recomendação para os nossos corações o temor, a dedicação e o nosso servir a Deus com todo o coração. E eu quero convidar você para mais uma leitura. Hoje nós estamos no capítulo 38 do livro de Êxodo. No devocional de ontem, eu acabei colocando o capítulo 36. Pulei o 37 só na descrição do vídeo, mas a leitura foi do capítulo 37. Hoje nós vamos ler o capítulo 38 e vai falar sobre o altar do holocausto. Exatamente onde as pessoas, elas preparavam os seus holocaustos para servir a Deus, o lugar que elas traziam as suas ofertas e as colocava diante de Deus. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o comprimento, e de 5 côvados a sua largura, e era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhes as suas pontas nos seus 4 cantos, da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, o cinzeiro, as pás, as bacias e os garfos e os braseiros, e todos esses pertences fez de cobre. E fez também para o altar um crivo de cobre em forma de rede na sua cercadura embaixo até ao meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e cobriu com cobre. Os varais aqui era para eles transportarem a arca do Senhor. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para eles levar ao altar, e fê-lo oco de suas tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir a porta da tenda da congregação. E agora o pátio onde as pessoas chegavam. Também fez o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido e de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os cochetes dessas colunas e as suas armaduras eram de prata. E do lado norte, cortina de 100 côvados, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortina de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10, e os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Do lado leste ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas, um lado eram de 15, um lado da porta, era de 15 côvados, e as suas cortinas 3 e as suas bases 3. Do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados.
as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. E as bases das colunas eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Revestido dos seus capitéis eram de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também eram de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio eram de cobre. Volto a dizer, estamos quase terminando aqui a construção do tabernáculo, onde Deus faria uma aliança com os filhos de Israel, onde Deus estaria com eles sempre quando eles se apresentassem aqui. Deus prometeu estar com eles e guardá-los e ser com eles. E vamos continuar agora a enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo, porque as coisas que eram usadas no tabernáculo não podia ser ou não poderia ser utilizada para outras coisas, tá? O tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aqui veja a obediência de um homem chamado Bezalel, que fez tudo conforme Moisés havia ordenado. E Eliabe, filho de Aizamec, da tribo de Dan, o mestre de obra, engenhoso artifício, bordador em azul e em púrpura, em carmesim e linho fino, todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, ouro da oferta foi 29 talentos e 630 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava ao arrolados da idade de 20 anos para cima, que foram 630.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para as 100 bases em talentos, 1 talento para cada base. E dos 1.775 ciclos fez colchetes das colunas e cobriu os seus capitéis e os cingiu de moldura. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.500 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre e o crivo de cobre, todos os utensílios do altar. E as bases do pátio ao redor e as bases da ponta do pátio e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao seu redor. Quer dizer, tudo que foi feito no santuário, gente, foi feito com as ofertas que as pessoas voluntariamente deram ao Senhor. E uma coisa interessante, que foi voluntário mesmo. Eles estavam numa situação muito, vamos dizer assim, ruim talvez ali, porque eles estavam indo para uma terra. Eles não tinham um recurso extraordinário para fazer. Mas eu vejo o temor, eu vejo a dedicação, eu vejo as pessoas desejosas em fazer aquilo que de fato era para ser feito. E agora eles vão preparar as vestes e depois nós vamos ver como foi
um pouco mais sobre quando eles levantam, né, o tabernáculo. E aí diz a Bíblia que a nuvem cobriu o tabernáculo, ou seja, tudo que Deus mostrou a Moisés, e Moisés fez, não propriamente o Moisés, mas encarregou a Bezalel e a Oliabe, que eram os mestres, e eles fizeram tudo conforme Moisés havia ordenado. E interessante que quando tudo ficou pronto, a nuvem desceu sobre o tabernáculo. Era uma confirmação de que Deus tinha aceitado o que eles haviam feito. Nossa vida tem que ser uma vida de forma que nós possamos agradar a Deus. Temos as nossas falhas, temos os nossos defeitos, temos os nossos problemas dia a dia, mas não podemos deixar de ter um coração que ama, que serve, que segue a Deus voluntariamente. Esta é a grande realidade. Coração que ama, que segue a Deus voluntariamente. Não fique aí achando que não tem jeito. Ah, pastor, não. Olhe para Deus e diga assim: Senhor, Tu és o autor e consumador da minha fé. Eu vou seguir em frente, eu vou fazer o que o Senhor quer que seja feito. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Pai. Nós oramos agora por este momento tão especial que nós estamos aqui. Esta pessoa e eu chegamos diante do Senhor, te damos graças, te damos honra, te damos glória e louvor. Engrandecido seja o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor é maior e muito grande, digno de ser exaltado e adorado. Ó, meu Pai, em nome de Jesus, coloque a Tua bênção na vida de todos que estão conosco neste momento. Nós agradecemos, nós te louvamos, te exaltamos, nós te bendizemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, muito obrigado pela oportunidade, pelo momento sagrado que nós temos aqui de agradecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja o nome daquele que é o Senhor dos céus e da terra, que está conosco para nos ajudar hoje, eternamente e amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus, eu quero agradecer por mais um dia, mais um momento de leitura bíblica e nós voltaremos amanhã, já no capítulo 39. Vamos seguir em frente. Já nós vamos começar a entender a história do povo, porque até agora estamos falando sobre o preparativo de Deus para que Deus pudesse estar com eles. Mas daqui a pouco nós vamos começar a estudar o proceder das pessoas enquanto estavam andando pelo deserto. Isso vai nos ajudar bastante, tá bom? Espero vocês, Deus abençoe, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Forte abraço a todos e até lá.